Fala galera, tudo bom pessoal? Próximo vídeo número 5 de pronomes, tá? Já alertando, pronomes é um conteúdo extremamente extenso, é um conteúdo onde cai com muita intensidade nos exames nacionais do ensino médio, o Exame Nacional do Ensino Médio e mais em concurso público federal, estadual e municipal, tá? Bora lá, gente? Deixa eu só colocar aqui, pessoal, e vamos começar novamente. Gente, vão sempre mandando para mim, tá? É muito importante esse feedback, como é que vocês estão estudando, o que vocês estão estudando, para que vocês estão estudando, tá? Como vocês estão estudando e assim sucessivamente, tá? Deixa eu só apresentar agora a tela para vocês. Pessoal, próximo conteúdo, então, aqui dentro, tá? Deixa eu só colocar isso aqui um pouco maior para que vocês possam entender o... Aqui, fechou. Gente, próximo que nós vamos ter aqui dentro, pessoal, indiscutivelmente, é o número 8, tá? Então, o número 8 para nós são os pronomes que, para nós aqui dentro, o pronome vós, tá? O pronome vós, gente, ele caiu em desuso, tá? Ele é muito usado, pessoal, muito usado aqui dentro na literatura. E a gente sabe no nosso trato do nosso dia a dia, tá? Ou seja, no nosso linguagem, no nosso linguajar não monitorado, nós usamos muito o você, tá? Ao invés do nosso dito vós aqui dentro, tá? Então, vós é usado mais para valor cerimonioso e até mesmo valor de modéstia, tá? Então, só leitura, pessoal, só leitura. No estágio da língua portuguesa, o pronome reto vós caiu em desuso. Ele é mais usado no nosso trato do dia a dia, tá? Não é mais usado no nosso trato do dia a dia. No entanto, vocês têm que ter uma atenção aqui dentro que ele é usado muito ainda na literatura, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que cuidar, vocês têm que observar aqui dentro com bastante ênfase, tá? Então, pessoal, claro, obviamente vocês têm que cuidar. Uma coisa extremamente importante é o seguinte: quando vocês usam vós aqui dentro, olhe para cá, gente, olhe para cá. Como isso aqui é importante, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, eu coloquei para vocês assim, ó. Eu, o tu, o ele, ou até mesmo o ela, o nós, o vós e até mesmo o eles ou elas. Concordam comigo? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Quando vocês usarem o vós aqui dentro, tá? Que ele é usado mais para linguagem literária aqui, tá? Uma linguagem um pouco mais monitorada. Então vocês têm que cuidar o seguinte, que a desinência cabível aqui dentro para nós é o nada, se, nada, mos. Então a desinência cabível aqui dentro é o is. Exemplo, eu canto, tu cantas, ele ou ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Então, a conjugação dos verbos devem se encontrar aonde, pessoal? Na segunda pessoa do plural, tá? Atentem, cuide para isso. Então, vós sois a mais bela das mulheres, nós não somos vós, homens intolerantes. Vós que atendeis por professor, vede, ó pessoal, vede, tá? Vede quantos alunos carentes. Então, gente, pronome agora, pessoal, oblíquo, átono e tônico. Por que esses pronomes oblíquos aqui são importantes, tá? Só retomando agora aqui dentro. Nós temos os pronomes retos versus os nossos ditos pronomes oblíquos. Quem são os nossos retos? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou até mesmo elas.
Para cada reto, pessoal, nós temos como consequência os nossos oblíquos. Quem são? Eu, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, ela, se, consigo. O, a, lhe, nós, nos, conosco. Vós, vos, convosco. E eles e elas, se, consigo. Os, as, lhes. Pessoal, lembrando, só retomando, atentem, cuide para isso aqui que é extremamente importante. Quando vocês usam os pronomes retos, já foi dito anteriormente que eles exercem a função de sujeito e predicativo. E os pronomes oblíquos exercem a função de complemento de verbo, tá? Ou seja, toda vez que eu tiver que usar um elemento de coesão textual, eu vou partir para onde, pessoal? Aqui, tá? Como consequência, os nossos pronomes oblíquos, tá? Fabrício, me dá um exemplo aqui dentro que eu não estou conseguindo entender. Pessoal, olhem para cá. João entregou flores a Maria. O que que vai acontecer, gente? Olhem para cá. Qual a transitividade desse verbo? Ele é, sem sombra de dúvida, um verbo transitivo direto e indireto, que ele vai pedir para nós obrigatoriamente o nosso objeto direto e que ele vai pedir para nós obrigatoriamente o nosso objeto indireto, tá? O que que acontece? Se esse daqui agora para nós ele passa a ser o nosso objeto direto, aqui dentro, ó, o nosso objeto direto, e esse aqui passa a ser agora o nosso objeto indireto, o que que eu poderia fazer num texto dissertativo argumentativo, ou seja, nesse texto onde eu vou expor uma opinião, onde eu vou expor um ponto de vista, onde eu vou defender uma tese. Então, nesse texto dissertativo argumentativo, eu poderia substituir, deixa eu só colocar assim, ó, substituir esse objeto direto aqui por um pronome oblíquo. E eu poderia substituir esse objeto indireto por outro pronome oblíquo, tá? Claro, obviamente, os pronomes oblíquos aqui dentro cabíveis para esse tipo de substituição, sem sombra de dúvida, são o, a, lhe, os, as e lhes, tá? Então, sempre quando vocês tiverem o, a, os, as, eles farão agora aqui dentro, eles terão a faculdade de substituir o objeto direto. Sempre quando vocês tiverem o objeto indireto, vocês vão usar, então, portanto, o lhe, lhes. Lembrando, só fazendo uma ressalva, muitas pessoas acham que o lhe ou o lhes só é um objeto indireto, ou seja, ele só substitui o objeto indireto. Ele pode ser também um complemento nominal, ele pode ser também um adjunto adnominal, tá? Então atentem, cuide para isso aqui. Como é que eu poderia fazer esse tipo de substituição? Olhem para cá, gente. Olhem para cá, deixa eu só colocar assim, ó, fica mais fácil. Então, João entregou flores a Maria. Ao invés de usar agora esse objeto direto, eu poderia agora reescrever da seguinte maneira: João entregou. Olha agora, pessoal, olhem para cá. Flores. Será que é masculino ou feminino? É feminino, é o A. Será que é singular ou plural? Plural, plural aqui dentro. Então, João entregou-as a Maria.
Obviamente, esse a aqui, ele representa a nossa preposição, nosso para, porque, gente, se trata de um verbo transitivo direto pedindo o objeto direto e, como consequência, pedindo agora o nosso objeto indireto, tá? Lembrando aqui dentro que a tua crase, antes que vocês me perguntem, é facultativa. Diante de nomes próprios, que é o caso da nossa Maria aqui, tá? Como é que eu poderia reescrever essa frase, pessoal? Eu poderia reescrevê-la da seguinte maneira: João entregou-lhe flores. Notem aqui dentro que nós vamos começar a dar uma pincelada no conteúdo denominado quem? Denominado próclise, mesóclise e ênclise, tá? Então, a próclise ela acontece antes do verbo, a mesóclise ela acontece depois do verbo, desculpa, no meio do verbo, e a ênclise acontece depois do verbo, tá? Então, João entregou-lhe flores, ou eu poderia agora aqui dentro, pessoal, fazer uma contração. O que que seria essa contração? A contração de lhe mais as ficaria lhas. Esquisito? Sim. Correto? Sim. Extremamente correto. João, João, João entregou-lhas. Esse lhas aqui dentro, obviamente, é o lhe, representado agora por extenso a Maria, mais quem? O nosso Flores agora aqui, tá? Esse conteúdo aqui, gente, é um conteúdo onde a incidência em concurso público é muito grande. Por que que é muito grande, tá? Porque justamente são aquelas questões, tá, de praxe. O Lê da linha 25 representa Fabrício da linha representa a Maria da linha 15, Flores da linha o As da linha 28 representa Flores da linha 3. Então, aqui dentro vocês vão perceber que os olhares de vocês estarão voltados para cima ou para baixo, fazendo agora uma referência que nós dizemos, uma referência endofórica ou esofórica, anafórica ou catafórica. Aí vai depender se vocês vão olhar para cima ou se vocês vão olhar para baixo. Se vocês fossem olhar para cima, uma referência endofórica, endo, porque está dentro do texto, anafórica, ou seja, os teus olhares são para cima, tá? E catafórica, porque os seus olhares são para baixo. Então a gente vai dar uma olhada nisso aqui logo na sequência. Tranquilo, gente? Foi? Conseguiram entender? Não é muito difícil, né? Então, olhem para cá, tá? Então vocês vão ter agora os pronomes, tá? Eu já tinha comentado para vocês em aulas anteriores que os pronomes retos e os pronomes oblíquos, principalmente os oblíquos, ali dentro são divididos em dois grupos, tá? Dos átonos e dos tônicos. Os átonos para nós aqui dentro, gente, é aquela regrinha do meter nos vos, o a, os as, tá? E lhes aqui dentro. Tranquilo? Foi? Então, algumas curiosidades, gente. A curiosidade em relação ao T, pessoal. Novamente, só retomando. Uma curiosidade entre o eu e tu, aqui dentro. O mim e ti, então já foi traçado lá em cima. Eu e tu deve ser usada como sujeito e predicativo do sujeito. O mim e ti aqui dentro como complementos de verbo. Exemplo, der o livro para mim, ponto. E der o livro para eu ler, tá? Então, vocês usam esses dois. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque quando nós estudamos para concurso público os pronomes retos e os pronomes oblíquos, nós tentamos estudá-los da seguinte maneira. Então, sempre, pessoal, vocês tentem estudar o eu e o tu aqui dentro, junto com o mim e o ti, tá?
você sempre tenta estudar aqui dentro o a, lhe, junto com os, as, lhes, tá? Vamos ver se ele vai... Eu vou conseguir agora ou não. Vamos ver. Para aí que travou. Opa, foi. Aqui, gente, tá? Então a dica para vocês é o seguinte: sempre tentem estudar esses caras aqui, ó. Eu e tu, junto com mim, ti. Sempre tentem aqui dentro, gente. Sempre tentem aqui dentro, pessoal. Estudar quem? Sempre tentem aqui dentro. Não vai. Sempre ter. Ai. Sempre tenta aqui dentro estudar o a lê com os as lês, tá? Claro, pessoal, esses caras aqui complementam verbos com toda certeza. Vocês têm que cuidar aqui dentro que não só eles podem ser muito bem o me, o te, o se, o nos, o vos, tá? E inclusive o a mim, a ti, a si, a nós e a vós, que pode ser tanto objeto direto preposicionado como objeto indireto. O me, te, se, nos, vos podem ser elementos de substituição, elementos de coesão textual. Só que esses elementos de coesão textual, ou seja, essas substituições de objetos diretos e de objetos indiretos com me, com te, com se, com nos e com vos, vai depender da transitividade do verbo, tá? Mas aqui dentro tem uma regrinha, tá? A gente tem uma regrinha que vocês conseguem. Pessoal, outra coisa, quando vocês forem estudar, estudem o conosco e o convosco junto, e até mesmo aquela ideia do com nós e do com vós, tá? Outro, o se e o consigo, tá? O se consigo, que na língua portuguesa são usados como pronomes reflexivos, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que cuidar aqui dentro, vocês têm que ter uma parcela um pouquinho maior de atenção, tá, gente? Tranquilo? Vou parar por aqui, pessoal, para não confundi-los, tá? E eu vou voltar com o nosso próximo vídeo. Deixa eu só... Aqui. Meu muito obrigado, gente.